os dois lados para mostrar o completo. Clico, ok, agora pego este aqui. Bom, então nós vamos criar então, essa modificação, né, na topografia. Nós vamos criar então essa plataforma de construção, salvando o projeto, e aí nós vamos escolher essa altura que a gente vai colocar de deslocamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ele vai planificar nessa altura aqui. Então, nós vamos colocar essa planificação a 7. Muito bem, vou usar aqui o retângulo para usar aquela base. Né? Muito bem, ok, está criado. Posso criar uma restrição, né? Porque se o vínculo for atualizado e ficar mais largo, ou mais estreito, mais profundo em direção ao terreno, ele vai atualizar automaticamente. Então nós vamos dar um OK, e aí nós temos então essa plataforma aqui, né? Vejam o que ela faz, ó, ela cavou no terreno, no ponto que tinha. Mas por que ela ficou para baixo? Por causa do nível em que ela está vinculada. Vamos ver aqui, né, nas suas propriedades, ela está vinculada ao nível 1, ficou com altura de deslocamento 0. Então isso é fácil, nós queremos colocar ela no nível 7. Vamos ver aqui, isso, nível 7, vamos conferir se está no nível certo. Um nível mais alto. Vamos ver aqui, visualização, nível 8, na verdade, nível 8. Então temos os níveis que estão disponíveis, nível 1. Nível 1 é o mais baixo, né? Então que é esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso mesmo, nível 8, ok. Então é só verificar aqui, ó, vocês vão ver que nós temos essa, ele completa aqui, né, ele cava, mas vejam que eu tenho um arrimo aqui, né, nessa visualização, né, aqui, vamos ver se fica melhor essa janela errada, aqui, aqui, vejam que ele deixou o arrimo, e aí agora nós vamos ter que fazer o talude para economizar. Você pode ter trazido as curvas, né, com os offsets, né, feitos lá no CAD, ou a gente pode fazer aqui. E para fazer aqui nós vamos ter que fazer os níveis, né, os pontos, mas entender os princípios todos, como é que eles funcionam. Vamos precisar visualizar as curvas que estão abaixo para saber então exatamente o ponto onde essa intersecção é feita. Então, estrutura de arame. Como vai funcionar isso? Bom, eu vou usar planos de referência para as linhas de offset. Então aqui em arquitetura, né, eu tenho aqui o plano de referência, eu vou usar essa opção de selecionar linhas e vou dar um deslocamento. Na parte superior, a gente sabe que é de 1 para 1. Então a cada 1 metro tem um offset de 1, não, cada 1 metro que sobe tem um offset de 1 metro. Então deslocamento de 1. Então eu tenho para o deslocamento dessa curva de nível, né, sobe 1 metro, então aqui está o seu offset. O dessa outra linha de nível, aqui está o seu offset. Dessa outra curva de nível, o seu offset. Desta outra, o seu offset. Outro offset, mais um offset, e a última, outro offset. Então, vamos ver, eu tenho que subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. Então eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de nível. Conferindo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 7. Bom, então vamos já, para a gente entender isso, né, conforme a questão, né, que a gente já viu, né, dos offsets, ó. Então esse
essa linha de offset aqui tem a mesma altura dessa curva de nível. Essa linha de offset tem a mesma altura dessa segunda curva de nível. Vai funcionar que nem as linhas de offset que nós vimos, né? Se vocês estiverem desenvolvendo isso em CAD. Então eu vou fazer isso para todos os lados e volto com o vídeo quando estiver pronto. Pronto, então, os planos de referência foram colocados aqui, nesses pontos, né? Então, a cada 1 metro, né, de distância, um do outro, então cada metro que sobe tem um offset de 1 metro. Então, daqui para cá sobe 1 metro, então tem um offset de 1 metro. Então, essa primeira linha aqui, ela vai estar no plano, e essa outra aqui, então, ela vai estar subindo 1 metro. Então, vamos ver o resultado prático disso, né? É nós colocarmos os pontos, né? Então, vamos primeiro fazer pontos bem grosseiros, e depois a gente vai refinando o processo. Então, massa e terreno, eu vou então pegar essa massa que está aqui, vou editar essa superfície e vou então colocar pontos, né, nessa massa. Aqui é a altura. Ó, vamos ver aqui, ó, se aqui nós temos todos os pontos, né, colocados à altura de 7, esses próximos pontos aqui, eles têm que estar à altura de 8. Então, isso a gente vai refinando, mas inicialmente é isso que nós vamos fazer. Ó. Então, vamos colocar o ponto aqui é 8, né? Aqui é 8. Opa, ficou 13. O desenho não engana ali, né? Então, aqui é 8. 8. Então, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. Porque ele vai acertando, né, esses pontos. Aí, quanto mais pontos nós colocarmos, ó, melhor vai ficando, né, esse ajuste dessa curva. Então, ele vai acertando esses pontos. Ó, quanto mais pontos eu colocar. Depois a gente pode editá-los também. Vocês vão ver que isso vai sendo ajustado e o talude ali vai se constituindo. Ó. Então, essa linha de offset então vai ser esse lugar geométrico onde todos os pontos terão 8 então de altura. O bom de trabalhar dessa forma é que se a gente cometeu qualquer tipo de engano, qualquer tipo de erro aqui, basta selecionar todos os pontos, né, e dar para eles um novo valor se nós verificarmos que tem algum equívoco acontecendo no processo. Então, vamos indo aqui, vamos fazendo essas alterações até chegar no nível aqui. Então, até este ponto aqui, né? Vejam que ele está planificado aqui no verde, então esses pontos aqui tem 8. No próximo ponto, ó, ele vai estar a 9, né, de elevação. Então, aqui já está a 9. E aí segue a mesma questão, segue o mesmo ponto. A gente vai indo, né, e vai ajustando, então, todos os pontos. Aqui ele está em corte, né? Nós vamos, então, fazendo esse ajuste. Ok? Indo trazendo os pontos, sempre sobre a linha de offset. Então, sempre sobre a linha de offset. A gente vai eliminar os pontos ou colocar mais pontos. Isso vai dar um trabalho, quanto mais detalhes, né, mais ele vai. Então, por exemplo, aqui ficou um ponto a mais, ó, só para vocês entenderem como é simples. Selecionar e deletar. E aí continua, então, colocando esses pontos, né, sobre, então,
a linha de offset, que vai dando então esse ajuste, né, a essa curva. Então veja que a gente pode observar algumas necessidades de refino nesses pontos, mas o talude vai se formando. Então, quando todo esse recorte estiver pronto, eu retorno com vocês aqui. Apenas retomando um ponto que é importante, né, que eu esqueci de colocar para vocês, que a primeira que nós fazemos é a altura de 7, né, a altura da volta da plataforma. Né? Então, eu pulei direto para a segunda linha de offset e não fiz a da origem aqui. Ó. Então, vejam que se colocarmos poucos pontos também vai dar certo, né? Mas o melhor é termos a maior quantidade de pontos possível. Ó, aqui temos um ponto que está dificultando, né, esse desenho. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar esse ponto daqui, né? Seleciono esse ponto, deleto, e aí eu já tenho, né, o offset certo. Então isso tudo vai acontecendo na medida em que eu vou então criando e colocando esses pontos. Tá? Vai indo. Eu retorno com isso assim que tiverem feitos todos os pontos do recorte para explicar a parte então do aterro. Apenas retomando aqui um ponto também, ó, que às vezes vão ficando essas incoerênciazinhas aqui com pontos, né? Esse ponto aqui está a 11, ó. Esse ponto aqui está a 8. Então esse ponto de 11 aqui eu vou deletar e aí fico acertando as linhas que eu tenho aqui no meu talude. Então eu vou colocando todos os pontos na altura certa, eu vou fazendo esse trabalho de limpeza, né? Sempre percorrendo as linhas de offset. Vejam aqui, ó, que essas linhas aqui deste lado, ó, elas fez o offset daqui para cá, o método tocou na primeira curva, o segundo tocou na segunda curva, o terceiro tocou na terceira curva, o quarto não toca, né, a quarta curva porque o encontro é aqui. Então, o quarto offset ele vai acontecer aqui, vai pegar essa curva a partir deste ponto. Então, é a partir deste ponto aqui então, que eu vou começar a colocar pontos a 11. Então, começando aqui. Ó. Então, agora eu começo a colocar os pontos a 11 sobre esta linha de offset. Né? Veja que o terreno vai se adaptando, né? Como nós fizemos o cálculo, né, dos offsets a partir do desenho, né, dele em planta, vamos ver que o desenho vai se assemelhar, né, e nós vamos ter então o mesmo desenho. Veja que vão surgindo aqueles pontos que nós estávamos falando antes, né? Então, ó, é aqui esse ponto e o último aqui. Então vamos eliminar pontos, né, que a gente sabe que estão fora, né? Ó, este ponto aqui, ó, ponto 14, não é verdade, esse aqui também não, e este aqui também vou tirar daqui. E assim passo para o próximo offset, coloca ponto e sigo, né? Então já retorno. Então colocamos aqui, né, todas as linhas das curvas de offset, e agora precisamos preparar para fazer os offsets, né, da parte em aterro. Aqui foi a parte em recorte, vejam como é o resultado, né, que nos deu. Né, podemos ver isso, vocês podem observar, né, que ele fez esse recorte. Eu vou aprovar aqui, né, salvo o projeto. Então vejam que ele fez então essa superfície, né? Ele fez aqui o talude com as linhas acompanhando. Bom, agora nós temos que tratar dessa região, né? A região
que tem um talude de aterro, mas ele não é tão acentuado, né? Porque aqui ele está aleatório, ele precisa ficar melhor construído. Então vamos para essa parte. Ó. Então, vejam que tem alguns pontos soltos, isso tudo a gente vai consertando aí no processo. Bem, então vamos criar os planos aqui em arquitetura, definir os planos de referência, mesma coisa, mas agora a relação de 2 para 3. Então, como eu vou descer 2 metros num offset de 3, essa é a ideia. Mas como eu tenho as minhas curvas a cada um, eu vou usar múltiplos. Então, se 2 para 3, eu vou usar 1 para 1,5. Então, eu vou fazer esse offset de 1,5, criando esses planos de 1,5 para baixo, mesma coisa, para a direita, aqui e aqui, são apenas planos referenciais. Quantas curvas eu tenho abaixo aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vale a pena fazer mais um e vamos ver se esses offsets se encontram. Mesmo princípio, o primeiro offset vai se encontrar com a primeira curva logo abaixo daquele nível. O segundo offset se encontrará com a segunda curva. Então, primeiro com a primeira, o segundo com a segunda. E aí, esses planos eles vão se conectar, para ficar fácil de colocar os pontos. Aí você vai ver até este aqui, este até esse. O segundo a mesma coisa, até se encontrar com este outro aqui. E assim que tiver tudo feito para todos os lados, eu retomo com vocês. Então, feitas as linhas de offset, cada 1,5, foram feitas essas linhas, a referência entre elas é a cada 1,5, nós vamos colocar então os pontos agora na superfície topográfica da mesma forma como fizemos antes, evitando a superfície, então colocando os pontos sempre um nível abaixo. Então, aqui nós tínhamos o 7, então esse próximo nível aqui, onde ela toca, é a curva de 6. Então, começamos a colocar e vamos fazer exatamente os procedimentos, voltamos quando estiver pronto. Então, finalizando essa etapa, a primeira etapa de acertar os offsets, vejam como fica o desenho, tá certo? A gente tem que ter, mesmo trabalhando com a referência de uma planta em BIM, de um modelador geométrico, a gente tem que ter essa referência de trabalhar pelos offsets, onde eles encontram as curvas, porque senão o lançamento desses pontos fica extremamente aleatório. E aí você tem um resultado que é um resultado qualquer, um resultado que você não controla ele. Então, vamos ver aqui, vejam o talude, vou maximizar aqui a visualização tridimensional. Dito que vocês podem observar as linhas de offset, que se propagam aqui, que aparecem no terreno. Então, essa é a nossa base, toda ela que ficou nivelada aqui nessa posição, nessa altura. Então, aqui nós temos a parte de aterro e a parte, então, de visualização. Se vocês passarem um corte, terão outras visualizações. A gente depois vai trabalhar com a rampa e vai tentar abordar, inclusive, os cálculos, mas isso fica para uma outra sessão de vídeos.